Pois então, bom dia, agora sim. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, começando a inaugurar nossa disciplina de seminário. Eu tinha até pensado em outro tema, mas daí também fica uma boa oportunidade da gente comentar um pouquinho, né, de como foi lá todo o processo, porque eu pensei que poderia ficar repetitivo, já que vem qualificação, vem apresentação, defesa da tese e tal, e meio que apresentar, se a gente for falar de metodologia, né, as mesmas coisas, mas acho que dá para fazer uma coisinha legal. Bom, então eu vou contar um pouco de um relato de experiência no tempo que eu passei lá do doutorado de sanduíche, na Espanha e Peru. Aí que eu coloquei doutorado de sanduíche em investigação científica, porque apesar que foram dois lugares fora do Brasil, foram objetivos e modos diferentes, né? Eu passei um tempo fazendo sanduíche na Espanha e o Peru eu fui realmente realizar a minha parte da investigação da minha tese. Bom, eu sou o Lucas, sou orientado pelo professor José Eduardo e o meu projeto é sobre etnobotânica de plantas medicinais do Shipibo-Conibo. Bom, quem são os Shipibos? Vou fazer uma breve introdução para quem não conhece, acredito que ninguém conhece. É um grupo étnico, eles são localizados, eles geralmente bem ubicados ali na zona do estado, do departamento Cayali, lá no Peru, que é na região amazônica, e especialmente na cidade de Pucallpa, que é a capital do Cayali. E ali ao redor, ou seja, nessa região aí, eles são, posso dizer, o grupo étnico mais forte, ele presente ao redor dessa cidade, dessa zona. Bom, então como que foi todo o processo, né, e o porquê que eu fui fazer esse sanduíche? A gente está aqui no programa de plantas medicinais, mas não sei se todo mundo está familiarizado com o termo etnobotânica, que é basicamente, né, resumidamente, o estudo ou conhecimento tradicional, vamos dizer assim, sobre as plantas medicinais. Ou seja, etnobotânico vem de duas palavras do grego, etnobotânica, né, que etnos, que é culturas, povos, e botânica, estudar as plantas. Então é basicamente entender essa relação entre homem e planta. E apesar de que a gente está aqui no programa de plantas medicinais, a gente não tem uma linha de pesquisa nessa área de etnobotânica, né? Então não tem um professor que ele desenvolve pesquisa nessa área. Então a gente tem essa dificuldade ou debilidade nessa parte do programa. O meu orientador é o professor José Eduardo, mas ele é da área de cultura de tecidos. Só que ele, com toda a boa vontade, me permitiu seguir o meu projeto nessa área proposta. Então, surgiu a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche e, ao contrário de muitas pessoas, como vocês já estão meio que acostumados e podem ver, geralmente se vai para fora para utilizar laboratórios, equipamentos que a gente não tem aqui, né? Então o pessoal faz mais experimento. O meu processo, o meu trabalho, ele não é tanto assim de laboratório, de experimento, não é tão experimental nesse sentido, senão que ele é mais a gente podia dizer a parte mais social, talvez, assim. Então, enquanto todo mundo, eu vou praticamente na direção oposta, né? Então, vocês não vão ver foto de laboratório e tal. O meu trabalho é mais algo campo, mais externo, assim, com a sociedade. Então, eu fui para a Espanha, na Universidade Autônoma de Madrid, e ali eu conheci o professor Manolo, né? O professor Manuel Macia, que ele é especialista na área etnobotânica, especialmente etnobotânica de ecologia. E então o que eu fiz lá? Basicamente, eu tive a oportunidade e a sorte de, quando cheguei lá, ele estava aplicando a disciplina de etnomologia para etnobotânica para a graduação. Então eu assisti algumas aulas, a gente participou de saída de campo ali, e ele me ajudou a praticamente reescrever o projeto. Eu fui basicamente reescrever todo o meu projeto. E bom, né, já adiantando um pouco, esse projeto mudou várias vezes, sigue mudando, porque cada vez que a gente se depara com a realidade é bem diferente. Então, daí depois, terminando o meu período lá na Espanha, eu fui pro Peru fazer a investigação, agora com parceria com a UNIA, que é a Universidade Nacional Intercultural da Amazônia. E essa universidade, ela é muito interessante, como pode ver o nome intercultural, porque ela é focada justamente em acolher todos os grupos étnicos ali. Então, a maioria são estudantes nativos. Se a gente vê aqui na própria fachada da universidade, cada
quadradinho aqui, que não dá para vocês verem, mas cada coisinha dessas aí é uma etnia que eles colocam ali representando e o nome da etnia. Então, eu na verdade não conhecia ninguém de nenhuma das universidades, procurando na internet. A universidade, essa daqui eu já sabia que existia, porque eu passava lá em frente às vezes. Antes de vir para cá eu morei uns anos ali na região, então eu sabia que existia ali, mas não conseguia ninguém, não conhecia ninguém dali, então eu entrei em contato pela internet, a mesma coisa com o professor Macia lá de Madrid, e no final deu tudo certo. Então, o que eu fiz lá? Essa foto aqui não tem nada a ver, coloquei ela aqui porque estava faltando espaço, eu queria colocar para ver como é que ficava a bagunça no meu quarto lá dia de coleta. Mas enfim, resumidamente, meu trabalho eu foquei ele meio que em 4 grandes partes, 4 grupos assim. A gente podia dizer comércio, comunidade, criança e família. Então a gente ia fazer um trabalho com o comércio ali da região, justamente apesar de que meu foco era com os Shipibo, com o Nibo, a gente queria ver se tinha relação entre o conhecimento deles e o que se comercializava na região sobre plantas medicinais, se tinha esse efeito na população comum, vamos dizer assim. Porque realmente a etnia muito forte, muito presente ali na cidade. Outra comunidade, né, como a gente era o foco principal, trabalhar com as comunidades ali, ver o conhecimento deles, mas aqui focando mais em adultos, porque a gente também fazia a parte das crianças, que seria fazer projetos nas escolas e também, né, investigação com eles, entrevista, tudo para saber em que idade, vamos dizer, se começa esse conhecimento e como é transmitido e como essas crianças também percebem esse conhecimento e os fatores que influenciam. E a família, que seria depois comparar os próprios dados das crianças com a família, utilizar as crianças também como meio de entrevistadores para suas famílias. Resumidamente, essas seriam as 4 grandes partes. Então, as quais vieram e como ocorreu isso? Então, primeiro veio toda a parte burocrática. Aqui eu visitando as comunidades para pegar a permissão, porque eu precisava pedir... primeiro oficializar convênios. Porque quando eu cheguei lá no Peru, apesar de ter dado entrada muito tempo antes, o convênio entre as 2 universidades ainda não estava pronto. Então eu fui até para tentar adiantar isso pessoalmente. Ia lá e ficava mandando e-mail para cá e mandando e-mail para lá. E eles faziam meio que um contrato e mandavam para a universidade, depois trazia de volta, e até que as 2 partes estivessem de acordo. E no final das contas, até que se pudesse resolver e uma vez por todas oficializar o convênio. Então veio toda essa parte, depois das permissões, que eu tinha que pedir permisso da autorização da comunidade, eu tinha que pedir autorização também do Comitê de Ética. Esse CERFO era como se fosse o Ministério do Meio Ambiente aqui. Para você desenvolver um trabalho lá, você precisa também pedir permissão até para coletar e para fazer o trabalho também. E cada permissão dessa, aí outras permissões ou autorizações dentro que pede. E algo que me deu muita dor de cabeça foi o Comitê de Ética, que eu vou até aproveitar para expressar a minha indignação, porque eu tive muito problema com o Comitê de Ética aqui da universidade, que atrasou meu projeto um semestre praticamente, porque eu não podia começar antes desse comitê aprovasse. E minha dúvida sempre foi, eu vou realizar um trabalho no exterior, eu tenho que pedir autorização para o Comitê de Ética do Brasil, do Peru ou dos 2? E eu sempre perguntei isso aqui antes, participei até de uma oficina que teve no Congresso da Pós, perguntei e tal, e sempre me aconselharam, não, começa aqui, pede aqui. E daí eles se reuniam uma vez por mês, me pediam os documentos, eu dava todos os documentos, quando tinha alguma ressalva eu já enviava no mesmo dia, ou às vezes no dia seguinte, e eles me respondiam só no mês seguinte, e daí me pedindo mais documentos. E, por exemplo, eu fui em todas as comunidades, eles me pediram autorização das comunidades. Eu fui, peguei a autorização das comunidades, que já é complicado achar o pessoal e pedir tudo. E depois eles me falaram, não, que queriam outro modelo. E daí eu tive que ir de novo, morrendo de vergonha, pedir autorização de novo. E aí no final, depois de um semestre, quando finalmente foi enviado, vamos dizer, para a parte, né, que já não era UFLA, senão que ia Brasil, vamos dizer assim, não sei como expressar, recebi um e-mail falando que meu projeto tinha sido tirado da lista porque simplesmente não ia acontecer no Brasil.
Então, por nada, eles me demoraram, fiquei um semestre aí atrasado. E eu tive que depois, conversando lá, conseguir fazer na universidade dali, que foi coisa de 2 semanas. E, né, com essa outra autorização. Aí essa moto eu arranjava lá de vez em quando emprestado, a pessoa conseguia ir lá. Então depois veio para a fase do recrutamento, porque eu precisava de ajuda, né? Era muita coisa para fazer. Comecei nas salas de aulas, conversei com os professores e daí pedindo ver quem se apresentava o projeto e ver quem poderia se interessar. Então meu plano era, já que a gente vai trabalhar com criança também, aí eu fui no pessoal da área de educação infantil, pedagogia. E então aí foi a coordenadora, que também era professora, e ela gostou da ideia, então a gente usou essa turma aqui para o nosso projeto. Só que quando eu apresentei o projeto, eu pensava em crianças maiores, né? Então eu queria a galera do ensino fundamental. Só que ela se interessou e ela era do ensino educação infantil, que é praticamente creche. E aí, tá, a gente tinha boa vontade, então a gente foi trabalhar do mesmo jeito. E depois agregamos o pessoal do ensino fundamental. Aí daí também fui para o pessoal da engenharia. Lá uma engenharia que ela chama agroflorestal aquícola. Então é basicamente tudo de uma só vez. E daí apresentei o projeto também, tinha gente interessada. E a gente recrutou algumas pessoas. Esse grupo aqui, a gente fez um grupo mais concentrado, que eram os que tinham mais interesses, porque quando eu apresentava o projeto, eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa que possa ser de interesse para eles, né? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho como é que eu vou fazer para que eles possam participar ou queiram participar? Então a ideia foi, eu apresentava o projeto com uma oportunidade que eles podiam também fazer o TCC deles também, junto com o meu projeto. Ou seja, ali dividindo pequenos projetos dentro do projeto maior, para que eles possam também sair com alguma coisa. Então, no final das contas, a gente teve esse grupo menor, que são os tesistas, que a gente chamava, que era o pessoal fazendo o TCC, né? Queria utilizar os dados para fazer o TCC também. E precisava de dinheiro. E teve uma oportunidade muito interessante, que abriu um edital que era de semilleiro, que é basicamente, aqui seria como se fosse o IC, que é uma oportunidade de iniciação científica para os alunos. E daí, então, eu falei assim, dá para a gente aproveitar, tentar escrever alguma coisa aí para ver se a gente consegue um financiamento, né, para ajudar no projeto. Aí daí eu tentei, quando a gente fica desesperado, atirando para todos os lados, escrevi logo 5 projetos, falei, pelo menos um tá à prova, né? E os 5 foram aprovados, graças a Deus. Então a gente conseguiu um financiamento, só que era muito limitado, vamos dizer assim, porque apesar de que dava uma quantidade, né, somando os 5, suficiente de dinheiro, era muito... Eles limitam essa quantidade, tanto por cento tem que ser para isso, tanto por cento para isso. E assim, eu não tinha um controle também total, porque como era diferente daqui que tem o orientador, tem a bolsa que vai pro bolsista, tem o que vai pro orientador e tal. Lá, o estudante era meio que responsável por tudo, vamos dizer assim. Então, o dinheiro já ia com ele e tal, apesar de que eles deixavam a gente ter um pouco de controle, mas esse negócio de ficar passando de um para o outro, e passava para o professor, então dava uma certa confusão, mas ajudou de certa forma. E tinha outras pessoas que não estavam envolvidas no projeto de semilleiro, ou nos tesistas, mas queriam ajudar também, né? Eles se dispuseram. Então eu falei, tem que fazer alguma coisa para esse pessoal também, dar pelo menos um certificado, alguma coisa. E a gente fez um projeto de responsabilidade social, que aqui é basicamente um projeto de extensão, né? Para o pessoal participar também. Tá, então aí com as crianças, o que a gente fez? A gente foi, aqui é o pessoal na educação infantil, a gente fez uma oficina com as crianças nas escolas das comunidades, aqui nas creches no caso, e assim, a gente adaptava o conteúdo para cada idade. Mas a gente fazia maquete, tinha que fazer música ali também, explicando, né, o que era uma planta medicinal, por que a mãe dava o chá para ele quando tinha alguma doença, alguma coisa, as partes da planta. Aqui principalmente era o porquê que a gente não pode sair pegando toda a planta e colocando na boca. E também perguntando, né, se as crianças conheciam alguma planta, se a mamãe fazia o chá em algum momento e tal,
para ver o conhecimento que eles tinham. E daí, cada grupo também, a gente tinha uma pessoa que falava o idioma, que era o Shipibo, e assim desenvolveu a atividade. Aí depois a gente passou para o grupo do fundamental, ensino fundamental. Aí eu fiz essa maquete aqui, com minha plantação, que era basicamente para ensinar as partes das plantas. Então era um tubo que isso aqui seria a raiz, né? Precisa um pouco de criatividade para imaginar aí. Aqui a corteza, a casca da planta, e essas partes aqui também todas saíam. Então a gente ia falando, ia encaixando, depois tirava tudo, enfiava no tubo, fechava e já podia levar para outra. Então a gente fez isso com as crianças, entrevistamos elas e depois utilizamos elas saber como tarefa para casa para entrevistar seus próprios pais, para a gente poder comparar. E depois a gente foi com as comunidades. Nas comunidades, a gente fez alguns testes, né? Primeiro com os tesistas a gente fez algumas reuniões de grupo com algumas pessoas lá na comunidade. A gente levava um lanche, fazia todo esse processo, só que aqui em grupo a gente chegou a fazer só, acho que 2, porque depois eu vi que não dava muito certo. O pessoal não participava muito, às vezes queria lá só para lanchar, para participar ficava calado o tempo todo, então assim, a gente não tinha muito controle também das informações ali, mas foi bem interessante para começo para introdução, né, nas comunidades, e ali a gente já conhecendo um pouco as plantas que utilizam, fazendo as coletas. Aí depois disso, aí eu resolvi meio que mudar o foco também. Eu comecei, e até por disponibilidade dos estudantes também, eu comecei sozinho, aí eu já ia de porta em porta, fazendo as entrevistas. E aí conversava com o pessoal, às vezes estavam em suas atividades diárias ali, fazendo o que fosse. Esse aqui estava fazendo, acho que era um remo. Então o pessoal, tinha gente que era bem receptivo, ajudava, estava disposto. Tinha outros que, apesar de você ia com toda a simpatia do mundo, tentando ajudar, tem uma certa dificuldade. E então a gente seguia de casa em casa, eu comecei a ir sozinho. Todo dia ia na comunidade, passava por casa, entrevistando o pessoal. Eu até no Natal eu estava lá, a galera já não estava aguentando mais me ver na comunidade. E assim, a gente meio que desperta a atenção também, porque, né, por mais que eu vou ser... Bom, eu não sou nenhum lourinho do olho azul, mas assim, o povo percebe que você não é dali, né? Então fica todo mundo ali já meio que desconfiado, já fica assim, perguntando pra quê. Tem gente que... O que acontecia, por exemplo, ali, nessa região tem muito turismo... não sei se eu posso... Não sei como xamânico, assim. Por exemplo, tem muito gringo que vai para lá para tomar ayahuasca, um exemplo, né? Então tem muito isso de retiro e tal. Então o que acontece? Principalmente mais no passado, tinha muita gente de fora que vinha, fazia todo o retiro, ficava às vezes até anos ali para aprender, e depois começaram a ir para fora e replicar. Então eles começaram a se sentir meio assim prejudicados financeiramente, vamos dizer, né? Porque, o pessoal tá indo ganhando dinheiro e tal. Então, o que acontecia é de que o povo pensar ou relacionar o trabalho também a isso. Ou seja, que os gringos estão vindo aqui roubar conhecimento e tal. Então, quando eu ia, por mais que eu explicava que era acadêmico, e assim, o que eles mais valorizam, na verdade, eles não separam muito o que é medicinal do que é espiritual, vamos dizer assim, né? Para eles ali é meio que uma coisa só. Então, por mais que eu fale, e o pessoal foca mais quando vai fazer esses retiros, tal, nessa parte mais espiritual. Então, por mais que eu falava que eu só estava interessado na parte, né, medicinal, e eu explicava que era puramente acadêmico, não ia ter fim comercial, eu explicava tudo que o Comitê de Ética pede para a gente explicar e tal. Mas tinha gente que não, teve um mesmo que eu estava conversando com o filho, ele já veio gritando que não era para falar nada para mim, que não sei o quê. Quase me botou a porrada para fora, mas no final deu tudo certo. Então, a gente fez entrevista com o pessoal na comunidade também, a gente fez coleta. E na parte do comércio também, a gente começou a ir a vários diferentes tipos de estabelecimentos das plantas comerciais para ver como que essas plantas eram comercializadas, as partes que, né, como era apresentada também. A gente foi, por exemplo, em tendas naturistas, a gente foi em farmácia, a gente foi
em mercadores assim, ambulantes, então diversos tipos de comércio justamente para ver essa diferença e quais são as plantas mais comercializadas e se relacionava com o nosso objetivo lá, se a cultura do Shipibo também tinha influência nesse comércio local. E também teve a participação nos eventos, que estava meio careca, tem hora que estava careca, com bigode, com não sei o que, mas... Então a gente participou dos eventos, o pessoal chamava a gente para palestrar de vez em quando lá. Também teve um evento do Colapolamed, que é o Congresso Plantas Medicinais da América Latina. A gente foi aqui conhecer o pessoal também do Brasil, esse aqui é o professor lá eu acho que é da UFRJ. Aqui a professora Cecília, lá do INPA também. Inclusive ela até ganhou como melhor trabalho apresentado lá. E aqui a gente fez, depois esse trabalho aqui, por exemplo, depois de toda a dificuldade que eu tive de saber como que era, o que tinha que fazer as coisas lá, eu fui meio que fazendo não cronograma, como é que fala, um protocolo de tudo o que se precisa fazer quando a gente vai fazer um trabalho desse, de etnobotânica ou etnofarmacologia lá no Peru. Porque às vezes você vai achando que você está preparado por causa de toda a teoria que você leva, mas chega lá na prática é outra coisa e tem coisa que pede que você não sabe. Então a gente fez meio que um passo a passo ali de todo o processo que deve fazer e apresentei lá nesse evento também. Então tá, as dificuldades que eu tive, que eu posso expressar. Primeiro, não vou deixar falta, não vou passar pano para mim, como diz o pessoal. Eu acho que me faltou certa experiência também, porque como eu disse, por mais que você vai achando que você está preparado, você chega e se depara com outra realidade e às vezes, por exemplo, eu gosto muito das coisas bem feitas, certinho, então às vezes eu sinto que eu preparo muito para fazer, você quer aquela coisa perfeita para fazer e às vezes se ficar demorando demais sempre aparece um imprevisto, você não conseguir avançar. Então, primeiro me faltou uma certa experiência, nesse tema, mas a gente meio que conseguiu superar isso. Outra foi a questão do financiamento, como eu disse, porque apesar da gente conseguir essa verba ajudava na questão de transporte para a comunidade, alimentação, material para comprar, para fazer o pessoal as coisas das crianças, ou então para fazer formulários, essas coisas, mas geralmente, quando o pessoal vai fazer um trabalho, uma pesquisa etnobotânica nesses lugares, o pessoal já está acostumado a receber por isso. Então, geralmente, o pessoal tem um financiamento muito grande, chega lá, apresenta o trabalho para a comunidade e fala, a gente quer fazer isso, quem quer participar? Aí dava como que 100 soles por pessoa, então o pessoal fazia fila para participar, A gente, como não tinha dinheiro para pagar, às vezes ele perguntava, o que eu ganho com isso? Então a gente explicava e falava de todo como funcionava. Então isso limitava muito. Por exemplo, a ideia antes era fazer a pesquisa com X pessoas de tal idade, por grupos de idade, vamos dizer assim. Só que chegava na hora, a gente percebia que não dava mais para escolher isso. Porque você chegava na casa e a pessoa que atendia era que você poderia considerar. E se é que vinha atender, porque às vezes falava assim, só um instante, e nunca voltava. Você ficava o dia todo lá de fora e a pessoa espiando para ver se você tinha ido embora ainda. Então, assim, o financiamento, no caso, ajuda bastante também, porque quando você tem essa oportunidade de pagar para as pessoas que vão participar também, ali você pode escolher a metodologia que você quiser. Outro relacionamento, não sei bem se seria a palavra, mas é em relação a justamente isso. Por mais que eu buscava chegar na comunidade por alguém que eu já conhecia dali. Então, geralmente tinha essa porta de entrada, mas era muito limitado, porque às vezes a pessoa me conhecia, podia apresentar para os seus parentes, para os seus amigos, vizinhos, mas não para toda a comunidade, E assim, eu por ser estrangeiro, já tinha meio que essa barreira, vamos dizer assim. Porque por mais que eu chegasse, tentasse me apresentar, tanto é que eu nem falava, quando eu ia me apresentar, eu nem falava que eu era... Não começava falando que eu era brasileiro, quer dizer, eu falava, a gente, junto com a universidade local, a Unia, falava, a gente está com um projeto não sei o que e tal, você poderia participar, eu gostaria de participar?
E aí, depois eu falava, na verdade eu sou estudante do Brasil, mas aqui eu tenho um convênio com essa universidade, então aqui eu seria como se fosse estudante daqui, mas eu sou do Brasil e tal, eu explicava melhor, para já não tentar romper um pouco essa barreira. Então esse foi um certo desafio. E outro tempo, pode pensar como, nossa, fiquei muito tempo lá, só que ainda assim tem muitos desafios, por exemplo, aqui, né, com minha capa de chuva de saco de lixo, mas quando chove lá é um problema muito forte, porque você não consegue ir na comunidade, porque primeiro fica o caminho, dependendo da chuva, é por barro, você não consegue chegar lá, também as pessoas se trancam dentro de casa, não saem para receber, e dependendo do período também, e da comunidade, tem a questão da subida do rio. O rio sobe, como uma cidade ali que é as margens do rio, e as comunidades também se fazem, né, à margem do lago ou do rio, essa água sobe e tem comunidade que fica inundada ou então sem acesso. Eu até esqueci de botar uma foto, mas, por exemplo, tinha uma comunidade que a gente estava querendo fazer, 2 comunidades, não deu tempo. E eu cheguei nesse dia para fazer e eu morri de medo, porque eu fui cruzar a rua com a moto, achando que a poça d'água estava assim, não sei, e quase afogou a moto, subiu bastante. Então eu estava com as pernas enfiadas toda dentro d'água, de casa em casa, eu vi que não ia dar certo. E eles já constroem as casas deles assim, mais ou menos nessa altura, porque contando com essa subida do rio. Então a água sobe, você fica praticamente impossibilitado de visitar a comunidade. Então tem toda essa parte, por mais que você fica um certo tempo ali, se você perde o time, acontece alguma coisa, ou só de trocar de comunidade, a ordem dependendo, você já não consegue acesso àquela comunidade. Sem contar que tem todo o processo de pedir permissão, para a comunidade também esperar todo o processo de comitê de ética, de CERFO, tal, para você conseguir começar a fazer as entrevistas. Então o tempo também foi um quesito aí. A gente queria até fazer em outras comunidades, mais adentro, comparar nessas comunidades que são próximas da cidade com as comunidades que são mais adentro do rio, e a gente não conseguiu. Então o tempo também foi uma variante no quesito de dificuldade. Bom, então aí no final... Ixi, fiz alguma coisa. O que aconteceu? Uai. Esse ficou cortado. Tá, então aqui, para concluir, aqui eram as plantas que eu tinha coletado, faltou uma parte da minha cabeça ali também. E aqui tinha algumas coisas que a gente fez. Então até agora, por exemplo, a gente tinha, né, como resultado, vamos dizer assim, tinha esses dois... a gente começou com 10 tesistas, depois 9, e até então o pessoal ainda está fazendo projeto, seguindo nessa parte. Então a gente espera terminar com esses 9 TCCs, né, pessoal. Também tem um projeto de responsabilidade social, que é de extensão. A gente fez os 5 ICs com o pessoal ali também. Até agora a gente publicou também 7 resumos em eventos. Inclusive, terminando aqui, eu tenho que apresentar um outro resumo também no evento online, que aí o trabalho foi selecionado para apresentação ao vivo. Tem que fazer. E 2 convênios novos, né, para a universidade também. Agora a gente tem um convênio com a Universidade Autônoma de Madrid e a Universidade Nacional Intercultural da Amazônia. E essa universidade do Peru, a UNIA, por mais que seja uma universidade assim, não com tantos recursos comparado à UFLA, eu vejo que é uma ótima oportunidade para a gente, porque ela está muito bem localizada ali, uma porta de entrada para toda a Amazônia peruana, e também tem toda essa questão com intercultural, com todas as etnias ali da região. E eles são muito dispostos, assim, o pessoal queria sempre, quando me via, os professores vinham falar comigo, todo mundo queria, como é que fala, pegar uma fatia do bolo, né? Todo mundo queria fazer parte, de certa forma, do projeto, para ter um convênio aqui com a universidade também. E, inclusive, eles iam começar, acho que esse ano, o curso de farmácia. E era focado, assim, mais também para a parte de produtos naturais também. Então, seria uma boa até, não sei, quem quiser, tiver interesse, dependendo, comunicar, e fazer novas parcerias também, né? Porque a gente já tem esse convênio com a universidade, então agora os projetos ficam mais fáceis de tramitar ali entre as universidades. E, se Deus quiser, minha tese também, né? Como produto dessa experiência. E foi isso, pessoal.
de modo resumido, que minha experiência nesses 2 lugares. Obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida também, alguma pergunta, fico à disposição. Obrigado.